É um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso programa Summer Viva. Summer Viva é um programa criado pela Prefeitura de Summerville para a nossa comunidade imigrante, para que você possa sentir parte da cidade. É um prazer trazer informações para vocês e hoje eu tenho aqui o privilégio de estar com o advogado de imigração, Ludo Gardini, já conhecido por grande parte da nossa comunidade brasileira. E, Ludo, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu sei que a nossa audiência tem uma série de perguntas, mas antes de mais nada eu queria conhecer um pouquinho de você para a gente compartilhar com a nossa comunidade. Ludo, você vem de onde no Brasil? Adriana, antes de responder, obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui com você num programa de TV em português. Eu fiquei até surpreendido. É muito bom saber. Parabéns pelas conquistas. Voltando à pergunta, de onde eu sou de São Paulo, capital, Brasil. Nascido e criado, fiz minha primeira faculdade de Direito lá numa Universidade do Mackenzie, em São Paulo. Aí, só para dar um resumo rápido, eu morei 4 anos na Suíça, onde eu fiz um mestrado e comecei um doutorado. Aí eu mudei para os Estados Unidos em 2004, onde eu refiz a faculdade de Direito em 2 anos e acabei me formando aqui, exercendo a profissão aqui dentro. E, Ludo, por que esse seu interesse pela comunidade imigrante? Tem alguma coisa na sua história, né, que justifica essa sua opção? Adriano, o que não tem na minha história que não justifica essa opção? Eu sou um imigrante propriamente dito. Então, toda vez que eu venho conversar com um dos meus clientes, a história é relacionada. Eu literalmente passei pelos que eles passaram. Então, eu sei exatamente o que precisa ser feito, como eles se sentem, o que é necessário para fazer isso. Então, é muito importante que alguém que não fale só a mesma língua, mas tenha a mesma cultura e os mesmos entendimentos da cultura, de onde vem, como da língua latina, portuguesa, dos brasileiros, dos portugueses e tudo isso, para poder ajudar. Então, foi uma coisa que fazia sentido na época e faz sentido hoje. Então, quando você teve que optar em que área, né, do direito você ia atuar, a imigração veio logo de início assim como algo interessante? Foi o seu primeiro foco? Não, na verdade não fui nem eu que procurei imigração, foi a imigração que me procurou, para ser muito sincera. Quando a gente sai da faculdade de Direito, a gente tem aquela ideia de fazer corporativo e societário, e era o que eu tinha em mente também, mas aí acabou acontecendo, como eu era do brasileiro, o pessoal vinha, você faz imigração, e perguntando, e a resposta inicialmente era não. Aí eu comecei a fazer, e foi onde eu acabei me especializando. Então já faz 10 anos que eu tenho praticado aqui nos Estados Unidos, e por 10 anos temos feito basicamente imigração aqui dentro. Então acabou acontecendo, mas foi sempre bem-vinda a opção de imigração. E Summerville, você tem um escritório aqui em Summerville, não é isso? Correto. Há quanto tempo você está trabalhando aqui? Eu sou novo aqui em Summerville, então a gente está aqui desde julho, agosto do ano passado. Então vamos fazer 1 ano mês que vem em agosto. Mas eu tive assim, a oportunidade de conhecer o seu escritório e vi que é um lugar, né, espaçoso, né, onde a gente se sente realmente, nos sentimos bem-vindos. E como é que você se sente estando hoje em Summerville? Eu adoro a cidade, eu acho uma cidade muito ativa, eu acho que a cidade está sendo muito bem representada pelo prefeito. Eu acho uma cidade apoia o imigrante. Tem havido muita mudança para o melhor na cidade de Summerville, muitos eventos sociais, comunitários. Então é uma cidade viva, Summerviva. Isso. Então, sem dúvida nenhuma, o nome vem muito a calhar. Quando nós pensamos no nome, nós pensamos exatamente nisso. Vamos celebrar a nossa cidade, correto, né? E, Ludo, hoje em dia, assim, eu acho que o assunto que está em pauta, né, junto aos imigrantes, é a questão dessa reforma imigratória, né? O que você poderia nos colocar hoje? Porque eu sei que essa reforma é uma construção, pouco a pouco, né? Ela não vai acontecer do dia para a noite. Mas o que você diria hoje? Como é que você já vislumbra uma mudança significativa para os imigrantes que ainda estão aqui indocumentados? Sem dúvida, Adriana, você tem que entender o seguinte, a luta não vai ser fácil. Tá? Não foi fácil para as minoridades aqui dentro dos Estados Unidos, como os negros na época do Martin Luther King. Eles ficaram 40 anos reivindicando direitos. Depois as mulheres também, sempre houve essa luta social com muito custo. Na época, 50 anos atrás, não há muito tempo, são 5 décadas atrás, os negros não tinham direitos, eles eram considerados uma sub-raça, mesmo sendo livres, não podiam votar, não tinham direitos, tinham tudo separado, transporte separados e tudo. Então, em 50 anos foi alcançado muita coisa, mas houve muito custo. E eu acredito que vai ser uma coisa similar com os imigrantes. Eu espero que menos
a um custo menor, mas a luta tem que ser feita. Tem que haver uma movimentação comunitária e política. Então, sempre tem a oposição, o que infelizmente é muito bem organizada, que eu já presenciei isso. E agora parece que está havendo uma inversão política de apoio aos imigrantes. E eu vou parabenizar o prefeito Joe Curtatone, porque ele foi um dos primeiros a abertamente declarar: eu apoio, eu defendo e eu vou fazer isso. Então foi um posicionamento que eu celebrei, pulei de alegria e nunca tive tão feliz de estar na cidade. Então, para mim, veio a calhar o momento e sem dúvida, isso foi muito importante. Então, na minha opinião, a reforma vai acontecer? Vai. É uma questão de quando e não se, é uma questão de tempo. Mas, infelizmente, a gente tem que se organizar melhor. O que você acha que nós poderíamos fazer como comunidade para que a gente possa fazer a diferença? Porque as pessoas sempre falam, liguem para as autoridades, eles têm um canal aberto. Nós não temos muita prática, né, de fazer isso no nosso país. E você acha que isso funciona? Quando as pessoas falam, vamos ligar e vamos, né, solicitar aos representantes que lutem por esse ou por aquele... para aquela questão dos imigrantes. Você acha que isso vale a pena? Eu acho que isso vale a pena sem dúvida nenhuma. Eu acho também que vale a pena fazer um trabalho de educação do povo americano que não entende os imigrantes, que não tem um relacionamento perto. Porque às vezes quando eu converso com americanos que não têm muito contatos com imigrantes, eles não entendem o problema que se passa, porque existem certos direitos que são garantidos para os americanos, que na cabeça deles, não do pessoal em política, mas do público, eles acham que os próprios imigrantes têm esses direitos, como dirigir. Eles, como assim, foi preso sem carteira? Eles não entendem esses problemas que a gente passa no dia a dia, os nossos clientes, os nossos amigos passam no dia a dia. Então, é muito importante fazer esse trabalho de conscientização. Basicamente, na minha experiência, é todo americano que tem um contato próximo com o imigrante, ele defende uma reforma de imigração. E vice-versa. Se o americano ele não tem esse contato próximo, ele não entende. E geralmente a gente opõe o que a gente não entende. Então, se for feito um trabalho de educação, de clarificação dessa situação, eu acho que seria a coisa perfeita para que se ajude a passar uma reforma de imigração. Isso tem que começar também na esfera política e do público. Então, você fala não só de informar os imigrantes sobre o que está acontecendo, mas especialmente aos não imigrantes para que eles também possam aderir a essa causa. Correto. Seria isso? Correto. Ludo, e no que você tem observado, as pessoas que lhe procuram, eu sei que você tem muitos clientes e eu vejo você também participando em vários programas de TV, de rádio, tentando passar, né, para eles, assim, alertá-los do que eles podem, né, conquistar. Qual é o tipo, digamos assim, de solicitação mais comum dos seus clientes, das pessoas que procuram, dos imigrantes que lhe procuram? Essa é fácil. Carteira de motorista. Tá. Então, sem dúvida nenhuma, a carteira de motorista simplificaria e facilitaria a vida de muita gente. Eu participei da audiência que houve no State House, em Boston. Esperou quase 8 horas para ser ouvido. Foi puxado, eu fiquei lá o tempo inteiro. E a grande preocupação é os americanos têm medo de que dar uma carteira de motorista seria dar documentos, ou seja, passar uma lei de imigração, que não é verdade. Mas o problema que eu vejo as pessoas precisam de uma carteira, porque muitos filhos americanos que estão indo para a escola, médico, têm pais ilegais. Então, às vezes, as pessoas têm esse problema. E a própria polícia estava falando, dá carteira, porque não tem nada pior do que a gente parar alguém e a gente não sabe quem é. Porque geralmente a pessoa tem um passaporte vencido, não tem forma de identificação e a gente não sabe o que fazer com a pessoa, se solta ou se não solta. Porque se libera, aí corre o risco de estar liberando alguém errado. E se não libera, corre o risco de não estar liberando alguém que podia ser liberado uma mãe de família ou coisa do gênero. Então, uma carteira de motorista, simplificaria muito mais o sistema judiciário aqui, que já está sobrecarregado, então seria uma coisa que não precisaria mais as cortes irem por todos esses processos de audiências e sem dúvida deixaria o nosso povo mais feliz, confiante mais na polícia. Então você acha que o fato do nosso prefeito Curtatone ter determinado que aqui na cidade as pessoas podem dirigir livremente para levar os seus filhos à escola, ao médico, sem que a polícia, mesmo obviamente que se ele for parado, ele, né, terá que ser punido por estar sem o documento, mas e não será encaminhado para o Departamento de Imigração. Você acha que esse posicionamento do prefeito, que ele deixou claro,
há 10 dias atrás, isso faz a diferença? Você acha que outras cidades vão ficar também preocupadas em apoiar os seus residentes? Eu acho que a posição do prefeito Cortatoni deveria ser seguida, deveria ser tida como um exemplo, tá? Porque ao mesmo tempo ele está aplicando a lei estadual de que a pessoa que está dirigindo sem carteira tem que sofrer as consequências porque é a lei. Ele não fez a lei, ele tem que aplicar a lei. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a opção de não entregar e quebrar essas famílias à parte, que é o grande medo dos nossos amigos, entendeu? Que não tem documentos e carteira de motorista. Então, se eu pudesse, na verdade, eu até abraçava o prefeito agora, de tão feliz que eu fiquei com essa decisão. Quem sabe, ao sair daqui, você possa fazer. A gente vai ter a chance. Ludo, mas então, as pessoas que procuram você, nesse caso, alguém que está sendo deportado, muitas vezes por questões irrisórias, você recebe muitas pessoas nessas condições? A gente recebe, e para falar a verdade, Adriana, o que está acontecendo, está havendo uma mudança com a imigração. Questão de 1, 2 anos atrás, basicamente era impossível você segurar alguém aqui, a menos que tivessem vínculos muito fortes, 4 filhos, sem problemas. Agora já está havendo uma tolerância um pouco maior, ou seja, houve uma mudança de que a imigração realmente entende que deportar pais de famílias não está ajudando a sociedade, que você está quebrando as famílias, e eventualmente a pessoa acaba retornando ilegalmente, o que vai dificultar e aumentam as consequências na esfera da imigração. Então, nosso escritório tem feito com muito sucesso pessoas que têm cartas de deportação, que não têm uma solução. A gente tem entrado com uma coisa chamada parada de deportação ou ordem de supervisão. O que acontece? Essa pessoa que não é casada com americana, mas tem os filhos aqui, tem vínculos aqui, não tem problemas criminais, a gente entra com a imigração com um pedido assim: ei, imigração, meu cliente tem 1, 2, 3 filhos, eles estão na escola, mas ele tem uma carta de deportação. Então, dá essa ordem de supervisão, porque com essa ordem de supervisão a pessoa consegue tirar a carteira de trabalho. Com a carteira de trabalho ela tira o social e uma carteira de motorista. Então, numa situação péssima, a pessoa passa por uma situação muito boa. Então, a gente tem conseguido isso com muito sucesso, mas eu quero que fique claro que nem todo mundo qualifica para isso. Então, se você tem problema de OI, problemas criminais, não paga impostos, geralmente o pedido vai ser negado. Mas se você está dentro da lei, paga seus impostos, não tem problema criminal nenhum, as chances são boas. Então, você observou que hoje o Departamento de Imigração está um pouco mais maleável diante das pessoas que cumprem seus deveres, né? Como cidadãos. Correto. Então, geralmente nos Estados Unidos, eu acho que você andar dentro da linha, andar dentro da lei, tem o seu lado bom. O seu valor, não é? O seu valor, sem dúvida. Vale a pena. Ludo, eu tenho algumas pessoas que sabiam que nós íamos estar aqui hoje com você e me trouxeram algumas perguntas. Ótimo. Né? Então, assim, acontece, a gente recebe muitas pessoas que perguntam: eu não cheguei aos Estados Unidos, né, por vias legais. Eu casei com uma pessoa que é americana ou que tem papéis. Eu tenho alguma chance, hoje existe alguma brecha nessa reforma para que mesmo tendo vindo através do México ou qualquer outra fronteira, essa pessoa possa receber anistia? Não é anistia, mas é o perdão. Mas sem dúvida existe, Adriana, e na verdade o tempo para fazer esse tipo de processo via casamento nunca teve melhor comparado com o passado. Pode ser melhor? Sempre pode ser melhor. Sim. Mas comparado com o passado, nunca teve melhor. O porquê? A pessoa que veio sem o visto, que cruzou a fronteira ilegalmente, casou com um cidadão. Hoje em dia, o perdão é dado aqui dentro, ou seja, a pessoa não precisa voltar para o país para esperar o perdão, para ter uma resposta se sim ou se não. Ou seja, a pessoa já sai com tudo perdoado. Tempo de espera fora dos Estados Unidos é em média de 20 dias. Aí meus clientes falam assim: mas eu tenho medo. Aí não quero voltar para o Brasil. Eu falo assim: por que você não quer voltar para o Brasil? Aí eu pergunto para eles: se eu te desse um green card agora, qual o primeiro lugar que você voltaria? A resposta é Brasil. Então eu falo, se é o primeiro lugar que você voltaria com green card é o Brasil, é o que eu estou fazendo com você, mas a ordem inversa. Então, o perdão é dado aqui dentro, você volta para o Brasil, faz a sua entrevista, se tudo que você me falou e falou para a imigração é verdade, eles vão te dar o green card, num carimbo no passaporte, você fica 20 dias no mínimo lá e já volta e pega teu green card aqui dentro. Então a situação é perfeita. O problema
Esse processo, do começo ao fim, leva um certo tempo. Leva numa média de 14 a 18 meses com o pedido de perdão. Porque houve um volume muito grande de aplicações que começaram a ser feitas, então o tempo aumentou um pouco. Então, esse período de uma média de 14 meses, ele deveria estar esperando no Brasil? Não, espera aqui dentro. Aqui dentro. Tudo aqui dentro. O único tempo de Brasil é 20 dias depois quando o processo é completado. Então, você começou o processo, 7 meses para o primeiro passo, aí aqui dentro, aí depois de 7 meses você dá a entrada do perdão aqui dentro, a pessoa ainda aqui dentro. Aí vamos supor que o perdão é aprovado. Sim. Então a pessoa já sabe, opa, fui perdoada, então agora eu posso voltar para o Brasil sem problema, que eu volto. Sim. Ah, mas é garantia que volta? Nunca é garantia, porque se a pessoa tiver um problema criminal no Brasil ou for feita alguma fraude aqui dentro, isso pode vir à tona. Mas se o processo for feito certinho, é 99,99% de que volta. Então, mais uma vez, como você falou, né, vale a pena você ser cumpridor dos seus deveres e estar na linha. Então, caso você não tenha nenhuma pendência dessa ordem, é muito provável que tudo funcione bem, a pessoa volte. E você também sentiu, então, que hoje há uma abertura maior também para esse tipo de... Sem dúvida, eles têm tentado facilitar, porque a imigração finalmente entendeu que o sistema, como era aplicado, estava só quebrando família. Porque que família vai sobreviver uma separação aí de 1 ano, 8 meses, quando a mãe fica com 3 filhos aqui e o pai volta para o país de origem? Ou seja, a situação econômica piora, o estresse piora e geralmente o casamento acaba sendo destruído. Então, o motivo disso antigamente era de que reunir as famílias de volta legalmente e estava acabando destruindo as famílias. Entendeu? Verdade. E agora eles reverteram isso para que a coisa ocorra de uma forma mais lógica. E tem ocorrido com sucesso. Nosso escritório já trouxe muitos clientes de volta dentro do sistema que está válido desde o março de 2013. Então já faz mais de 1 ano. Então seu escritório trabalha com os falantes da língua portuguesa, mas também de outras culturas, não é isso? Exato. A gente fala, tem gente da língua portuguesa, muito europeu. Nossos advogados, a gente é bem diverso. Você tem uma advogada da Eslováquia, uma outra que é nascida aqui, mas é descendente de russos. Então, o nosso escritório fala pelo menos 5 línguas diferentes. Então, é muito, muito bom lá. É bom saber, porque essa também é a proposta que a gente está desenvolvendo aqui na Prefeitura. A gente abrir espaço para que o nome do programa, o slogan, né? Nós falamos a sua língua, né? Acho que mais ou menos também se adequa ao seu escritório. Ludo, no caso dos estudantes, nós temos aqui ao lado, nós trabalhamos aqui ao lado da High School, de Summerville High School, e muitos estudantes nos colocam, aqueles que não estão, digamos assim, que não estão preparados para aquela proposta do governo, não chegaram aqui depois daquele período em que agora eles podem ir para um college. Existe alguma luz ou alguma possibilidade para aqueles estudantes que não se adequam a essa abertura da lei, mas que gostariam muito de frequentar um college? Infelizmente, isso vai depender de estado por estado. Federalmente falando, pela lei de imigração, não foi aberta uma brecha ainda. Existiu o que chamam de DACA, que é o Deferred Action for Childhood Arrival, que é a versão do DREAM Act. Sim. E isso é aplicado para as pessoas que entraram antes do 15 de junho de 2007, se eu não me engano, 2008, 2007. Sim. Mas já teria que estar aqui há 5 anos, entrar antes dos 15 não poderia ter 16 anos completos. E até então foi um sucesso. Então, eu acho que uma das ideias do governo federal é expandir isso um pouco mais para incluir as pessoas que ficaram de fora. Mas até o momento nada foi feito. Então, assim, esses estudantes, você não teriam qualquer tipo de alternativa? No momento não, Adriana, mas é o tal negócio. A alternativa, de novo, é unir, fazer trabalho comunitário de clarificação da população, ligar para o seu senador, ligar para o seu deputado, convencer, começar a colocar pressão. O porquê? Porque se eu pudesse deixar uma mensagem para a comunidade, a minha mensagem seria: dê para os seus filhos a chance que você não teve. Então, muita gente que veio aqui para trabalhar na pintura, na marcenaria, no landscaping, em tudo isso. Então, o que eu falo para os meus clientes? Eu quero voltar, não falo assim, não. O teu trabalho aqui, talvez nessa vida que você veio, é dar a chance para o seu filho para que ele tenha um futuro melhor. Então, coloque seu filho na escola, force ele na escola, force ele bem na escola. Porque talvez você não tenha conseguido ser um médico, um advogado, um economista,
mas você nunca sabe se o seu filho vai ser o próximo inventor, o criador do Google, do Facebook. Porque o brasileiro é um povo, da língua portuguesa, o imigrante é um povo muito empreendedor. Porque como a gente não teve as mesmas garantias e facilidades, a gente sempre tenta trabalhar mais duro, mais sério e melhor. É a experiência que eu tenho. Então, é um povo que merece, que vai à frente. Você viu aqui na comunidade, em Somerville, Everett, quantos negócios não pertencem a brasileiros. Então, move a economia. É um povo muito empreendedor. Então, invista no futuro dos seus filhos. E a gente sempre fala, né, Ludo, nós temos o privilégio de contarmos com escolas públicas maravilhosas, Exato. né, especialmente nessa área do país. E às vezes a gente, né, percebe que os filhos querem deixar a escola, especialmente, né, nessa época em que são adolescentes. Exato. E que os pais às vezes acabam cedendo, mas eu concordo com você que chega uma hora que a gente tem que fazer pressão. E eu sempre falo para esses alunos, você pode fazer a diferença, né? Porque quantos pais tiveram que atravessar a fronteira, alguns que passaram 2 meses para chegar aqui por causa de um sonho, não é? Exatamente. Para investir na sua família, e eles podem escrever uma nova história, né? Eu sempre falo para esses jovens, e nós temos várias organizações, né, ONGs aqui nessa área, que estão sempre lutando, estão sempre na State House. Eu acho que é hora da gente se unir também, né, a essas organizações para que a gente possa solicitar e eles perceberem que existe uma força, né, que nós temos uma voz. Eu quero dizer que aqui na Prefeitura de Somerville, uma proposta do programa é também que essas pessoas participem mais das reuniões comunitárias. Às vezes elas não vinham porque não conheciam a língua ou porque não se achavam bem-vindas. Então, eu queria também aproveitar esse momento para colocar para a nossa audiência que é importante. Eu sei que todo mundo trabalha bastante, né? Imigrantes que trabalham 80 horas por semana, mas faz a diferença quando a gente tem uma reunião comunitária com o prefeito, com os vereadores e que a gente vê a comunidade brasileira presente. E hoje eu vejo que os vereadores é que nos procuram em busca de um contato com a comunidade falante do português, do espanhol, e nós começamos a fazer reuniões também na língua deles. Quem usa os headsets hoje são as autoridades. Correto. Nossos prefeitos, nossos vereadores. Então, como você falou, Somerville é uma cidade muito aberta, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Porque a gente reclama tanto, né, Ludo? Eu não tenho direitos, eu gostaria que isso mudasse, mas a gente não vai à luta. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que saibam que eles podem vir. O programa está aqui aberto para todos, nós temos vários eventos de verão, né, nessa cidade, e a gente teve um agora domingo, onde a gente viu várias manifestações, né, de outras culturas, mas que as pessoas venham e participem, tragam a família e possam se sentir parte. Ludo, eu tenho uma outra pergunta, assim, além dessas questões que você nos falou, né, carteira de motorista, a gente sabe que também tem estudantes lutando, né, por uma vaga na universidade, tem alguma outra coisa que você vivencia no dia a dia no seu escritório, perguntas ou pessoas que chegam até você, coisas mais corriqueiras, mas que fazem a diferença? Sem dúvida, uma das perguntas que eu mais recebo até hoje é o que é chamado a Lei dos 10 anos. Sim. Na verdade, a Lei dos 10 anos é o cancelamento de deportação de não residentes, é o nome técnico. Então, só para dar uma explicada aqui para a audiência, o que é a Lei dos 10 anos? A Lei dos 10 anos não é uma lei. Então, isso aqui, eu estou há 10 anos, tenho um filho, eu ganho um green card? Não. A Lei dos 10 anos é uma defesa de deportação. Ou seja, a pessoa tem que encaixar em alguns requerimentos. O primeiro requerimento é não pode ter sido pego na entrada. Então, as pessoas que vieram pelo CAICAI, que foram pegas pela imigração e tiveram corte e não foram na corte, geralmente não qualificam. 2, a pessoa não pode ter problemas criminais. 3, tem que ter um membro da família, geralmente filhos nascidos aqui. 4, olha a ironia, aí tem que ser pego pela imigração, porque é um processo feito em corte. Aí o 5º, o juiz vai determinar que essa pessoa merece esse benefício. Para merecer esse benefício, a pessoa vai ter que provar que esse membro da família, geralmente os filhos, vão sofrer uma dificuldade extrema, acima do normal, que não é comum, o que é extremamente de se fazer. O que tem ocorrido muito, Adriana, atualmente, é que, às vezes, quando a pessoa é pega pela imigração e qualifica para a Lei dos 10 anos, e o advogado percebe que o caso não é forte, a gente entra em acordo com a imigração para fechar o caso administrativamente. O que acontece? Uma resposta não vai ser feita, o juiz não vai fazer uma decisão, então a pessoa não recebe o green card, mas ela não é deportada. Entendi. Mas ela fica com a carteira de motorista, a carteira social e a carteira de trabalho e pode ser renovada. Então existe um benefício intermediário. O porquê? Muitas vezes a pessoa tem um filho só, 2 filhos e são saudáveis. Então a gente entende que a pessoa não vai
alcançar essa meta de provar que vai sofrer uma dificuldade extrema acima do normal, que não é comum. Então, a gente geralmente tenta peticionar para um fechamento do caso, para que ela fique aqui com a família e esse benefício da carteira. Então, eu estou percebendo que a importância de você buscar um advogado é porque você consegue ver todas essas possibilidades, essas aberturas, e também, caso você perceba que não é possível, vocês também orientam, olha, vamos parar aqui e evitar uma deportação. Correto. Então, eu sinto assim, que é interessante que às vezes a gente quer fazer tudo sozinho ou de alguma maneira. Eu, infelizmente, às vezes tenho residentes que eu gostaria muito de ajudar, mas eles acabam se precipitando e vão à corte sem o advogado e acabam perdendo a causa, não só em relação às causas imigratórias, mas às vezes outras questões. Então, mas eles têm um pouco de receio, Ludo, por conta da questão financeira. Sempre imaginam quantos milhões eu vou ter que gastar para um advogado. É possível que alguém faça uma consulta e uma visita, tenha ideia de como, né, de quanto seria e como poderia pagar? Existe uma abertura nesse sentido? Adriana, eu não posso falar por todos os advogados, porque cada advogado é diferente e como um profissional liberal, cada um tem um preço diferente. A gente tem um preço no escritório porque a gente dá um serviço excelente. A gente dá um plano de pagamento também, a perder de vista e coração de mãe, então quanto a isso geralmente não é o problema. Eu acho que o problema entre buscar um advogado e tentar fazer por conta própria é uma questão cultural, porque a gente não tem o costume de usar advogados no Brasil, só quando geralmente dá problema. Você não tenta tirar seu próprio dente quando o dente dói. Você vai no dentista, e dentista é caro. Quando você quebra um osso, você não vai no veterinário porque é mais barato. Você vai no hospital. E mesmo assim, se você não tiver mais health ou tiver mais health, ainda vai custar caro. Então, ainda tem que ser feito com um advogado quando você tem um problema jurídico ou legal. O porquê? Porque às vezes consertar um problema que foi feito errado vai sair mais demorado, mais caro, e a dor de cabeça vai ser maior. Então é melhor fazer certo de primeiro. Então existe uma abertura para que essas pessoas possam ir conversar e fazer um plano de maneira que elas possam pagar? Sem dúvida. Porque essas pessoas falam, eu tenho receio de ir e só de sentar naquela cadeira eu já vou, né, ter que bancar com um valor que eu não tenho, mas existe a possibilidade dela ser ouvida e ser feita a consideração em relação ao preço. Lógico, sem dúvida nenhuma. Então elas não têm que ter medo do dentista e nem do advogado. Nem do advogado, correto. A gente está aqui para ajudar e não para ir contra a pessoa. Ótimo. Entendeu? Ludo, nós estamos terminando o nosso programa, infelizmente, mas eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem que você queria deixar para a nossa audiência, para os falantes da língua portuguesa que vivem em Summerville ou não, mas podem contar com a sua ajuda como advogado. Aqueles que ainda não têm documentos, o que você diria para eles hoje? O que eu diria para hoje? Primeiro, como eu já disse, invista nos seus filhos. Invista no futuro da comunidade brasileira, primeira, segunda geração aqui dentro. Fique fora de problema. Então, se você já está quebrando a lei de dirigir sem licença, não tome uma cervejinha e dirige sem licença. Fique dentro da lei. Pague seus impostos, isso vai ser importante. E sempre se oriente, faça orientação, busque informação. Não pergunte para o seu amigo. Vai na fonte certa, da onde quem estudou, quem sai. Você não pergunta para um açougueiro que tipo de verdura ele gosta. Então, vai na pessoa certa. Esse seria o meu conselho. Obrigada, Ludo. Eu queria agradecer bastante a você, não só como advogado, mas como residente de Summerville. Eu sei que você também está sempre apoiando, né, a nossa comunidade. E dizer a você, assim como a nossa audiência, não se esqueçam que a gente tem um programa chamado 311. Você mora em Summerville, então trabalha em Summerville, você pode ligar 311 Ludo e você vai ser atendido eu acho que você e a sua esposa, eu já tive o prazer de atendê-la através desse serviço, e você tiver dúvidas sobre eventos ou algum problema que porventura você esteja tendo, ou com seu lixo, ou algum problema com seu landlord, coisas diversas, ligue 311 e nos procure aqui na Prefeitura. Eu sou a Adriana Fernandes, trabalho com a comunidade falante do português e tenho um prazer muito grande em estar realizando esse trabalho numa comunidade tão viva, não é? Tão vibrante. Exato. E vocês tiverem qualquer dúvida, eu sei que o Ludo, além de programas de rádio, ele também tem uma coluna nos jornais, não é isso? Correto. E está sempre atento ao que está acontecendo. Então, às vezes a gente ouve falar alguma coisa, são rumores. Vamos, então, em busca de pessoas que são, né, qualificadas para responder às suas questões. Então, o Ludo Gardini está aqui.
nosso representante aqui, né, na cidade de Summerville está sempre aberto aos imigrantes e é um local delicioso, onde ele está trabalhando, é um lugar muito bonito, agradável, eu acho que vale a pena uma visita e uma consulta. Exatamente. Então, obrigada, Ludo. Obrigado a você, obrigado a todos. E espero que você participe também dos eventos que a gente tem desenvolvido na cidade. Agora no verão a gente tem uma série de eventos e eu espero que você possa participar. Sem dúvida. Com a sua família, tá bem? A gente tem o Summer Streets, todos, assim, um domingo por mês a gente fecha uma rua e ali a gente tem um público, né, carros não passam, só bicicletas, pessoas, né, que caminham, artistas, e você também pode estar lá da próxima vez, se você quiser, com a sua mesa, dando informações, tá certo? Aos imigrantes, e vamos estar juntos nessa luta. Sempre. Não é? Assim estaremos. Então, obrigada a você que está nos ouvindo e fique à vontade para entrar em contato. E a gente tem uma página no Facebook, Ludo, chamada Cidade de Summerville. É uma página em português, onde a gente está sempre dando informações de toda a ordem dos serviços da nossa cidade. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem usar a página do Facebook para fazer perguntas para o Ludo, não pode, Ludo? Pode, sem dúvida nenhuma. E depois eu mando para você, que pode ser uma página interativa. Exato. É isso que a gente está buscando. Então, fiquem à vontade para entrar em contato e fazer perguntas que, porventura, a gente não tenha, né, colocado aqui. Infelizmente, o nosso programa é curto, mas é só para vocês saberem que vocês podem contar com alguém qualificado, né, que tem um grupo também qualificado e que está aqui lutando por vocês. Eu acho, Ludo, que em 20 anos a gente vai ter feito essa história de uma maneira diferente, não é? Vamos tentar cortar esse tempo na metade, fazer Vamos em 10. 10. Vamos fazer 10. Olhar para trás e ver que a história é uma história bonita, Exatamente. Não é? Então, assim nós vamos fazer. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. Nós estamos terminando mais um programa e fiquem atentos, porque todo mês a gente traz um assunto diferente para a nossa comunidade. E o tema imigração, Ludo, é um tema, você sabe, que é recorrente, as pessoas perguntam, estão sempre em dúvida. E agora, mais do que nunca, vocês sabem, não precisa ter receio, né? Vamos sair, às vezes, do conforto até... Eu sinto que as pessoas têm um pouco de receio, eu entendo, mas vamos sair, né, dessa zona de conforto, vamos à luta, e eu acho que a gente tem uma chance e pode buscar. Exatamente. Não é mesmo? Fico feliz por vocês. Acho que nós já estamos terminando, não é? Muito obrigada por essa audiência. E, Ludo, nós vamos ficar aqui conversando agora nesse finalzinho, só para fechar o nosso programa. Combinado. Mas já estamos. Obrigada, viu, Ludo? Não, obrigado a você, Adriana. É sempre um prazer ter aqui. Seu coração.